Olá, alunos! Vamos começar a aula de língua portuguesa? O tema da nossa aula é advérbio. O advérbio é uma das 10 classes gramaticais e a sua função é modificar um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou até uma frase, indicando determinada circunstância. Os advérbios são classificados de acordo com a circunstância que expressam. Então, nós temos 7 tipos de advérbio. Todas as palavras que indicam afirmação são advérbios. Olhem só alguns exemplos: certamente, sim, deveras, realmente. Observem nesta frase: certamente vamos fazer o trabalho. Então, eu estou utilizando aqui certamente para afirmar que o trabalho será feito por nós. Então, certamente afirma, eu utilizo para afirmar. Então, é um advérbio de afirmação. Aqui eu poderia colocar outro advérbio de afirmação. Sim, vamos fazer o trabalho. Olhem só aqui o realmente. Realmente vamos fazer o trabalho. Então, todas as palavrinhas que eu utilizo para afirmar são advérbios de afirmação. As palavras que eu utilizo para negar também são advérbios, porque eu tenho advérbio de negação. Não, jamais, tampouco, entre outras palavras, são advérbios de negação. Olhem só nesta frase: jamais contarei nosso segredo. Eu utilizo aqui o jamais para negar que o segredo será contado. Então, olhem só: não contarei nosso segredo. Tampouco contarei nosso segredo. Então, eu poderia trocar aqui, inclusive, esta palavra jamais por um outro advérbio de negação que a frase não perderia o sentido. As palavras que eu também utilizo para indicar, dúvida, também são advérbios. Olhem só: talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá, que é o mesmo que quem sabe, entre outras palavras, são advérbios de dúvida. Olhem só nesta frase: talvez irei à escola hoje. Eu utilizo talvez porque eu não tenho certeza, eu ainda estou na dúvida. Talvez é uma palavra que gera dúvida. Poderia colocar um outro: possivelmente irei à escola hoje. Provavelmente irei à escola hoje. Quiçá irei à escola hoje. Então, eu posso colocar qualquer advérbio aqui de dúvida que a frase não vai perder o sentido. As palavras que indicam intensidade também são advérbios. Muito, pouco, mais, menos, demais, bem, entre outras. Olhem só o exemplo: ela gosta muito dele. Então, muito aqui está dizendo o quê? Que a intensidade do gostar dela é muito grande, é muito intensa, né? O gostar é intenso. Mas a intensidade, ela pode ser para mais ou para menos também. Aqui poderia ser: ela gosta pouco dele. Então, a intensidade do gostar dela é uma intensidade menor, pouco dele ela gosta. Poderia ser: ela gosta demais dele, ela gosta menos dele, ela gosta mais dele. Então, todas as palavras, que indicam intensidade para mais ou para menos são advérbios de intensidade. Eu poderia perguntar assim: qual é a intensidade do gostar dela? Muito. Qual é a intensidade do gostar dela? Pouco. As palavras que indicam lugar também são advérbios. Temos alguns exemplos aqui, ali, lá, colar, longe, perto, embaixo, dentro. Às vezes em um texto, está falando: o homem foi à lua. Então, a lua indica o lugar onde o homem foi. Então, as citações mais diretas, de locais, com o nome do local também vai ser advérbio de lugar. Então, eu tenho um exemplo aqui: olha, a caneta está dentro da bolsa. Dentro é um advérbio de lugar, porque está indicando o lugar em que a caneta está. Eu poderia dizer: a caneta está embaixo da carteira. Embaixo também é um advérbio de lugar. A caneta está ali. Ali também indica um lugar. A caneta está lá. A caneta está longe. A caneta está perto. A caneta está na escola. Então, na escola aqui também indicaria, o lugar em que a caneta está. Seria também um advérbio de lugar. Muitas, mas muitas palavras aí servem de advérbio de lugar.
As palavras que indicam tempo também são advérbios. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre, cedo, tarde, etc. Amanhã acordarei cedo. Nesta oração aqui, eu tenho duas palavras indicando tempo: amanhã e cedo. São duas palavras, amanhã e cedo, dois advérbios de tempo em uma única frase. Todas as palavras que indicam modo também são advérbios. Exemplo, calmamente, cuidadosamente, depressa, devagar, entre outras. Olhem só este exemplo. A professora explicou calmamente a situação. Por que calmamente é um advérbio de modo? Observem a minha pergunta. De que modo a professora explicou a situação? De que modo? Ela explicou calmamente. Então, calmamente expressa o modo como a professora explicou a situação. A professora anda depressa. De que modo a professora anda? Depressa. A professora explica devagar. De que modo a professora explica? Devagar. Então, perceberam que há palavras que indicam modo? E essas palavras também são advérbios. Então, não se esqueçam, as palavras que indicam afirmação, negação, dúvida, intensidade, lugar, modo e tempo são advérbios. Para a aula de hoje, eu selecionei uma atividade. Classifique os advérbios destacados na frase. Então, em todas as frases, nós temos advérbios destacados e vocês terão que indicar a circunstância, né, desses advérbios. Vamos na alternativa A. Minha casa fica perto da avenida. Então, perto está indicando o quê? Nesta oração, o lugar onde minha casa fica. B. Ana sempre visitou a avó. Quando Ana visita a avó? Ah, sempre, sempre ela está lá. Então, sempre indica tempo. C. Provavelmente vamos nos mudar. Provavelmente indica o quê? Dúvida, porque é certeza que nós vamos mudar. Então, ó, provavelmente. Então, ainda não é uma certeza, há uma dúvida. É provável que sim, mas ainda não fomos, não sabemos de fato. D. Marcos fez a tarefa depressa. Depressa que é um advérbio de modo. De que modo Marcos fez a tarefa? Ah, fez depressa. Na E. Sim, eu aceito brincar com você. Sim, aqui é uma afirmação. Estou afirmando que eu vou brincar com você. Na F, Alice gostou muito do presente e pouco do passeio. Então, muito e pouco, eu já expliquei, indica o quê? Intensidade. Muito, né? É para mais e pouco é para menos. G, este mês não choveu. Então, aqui o não é um advérbio de negação. Eu estou negando que tenha chovido. Bom, esta foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!